E aí, gente, como ajustar a dose para a função renal quando o paciente fizer hemodiálise, né? Porque a gente está vendo aí, de acordo com a classificação da doença, a gente calcula a taxa de filtração glomerular, a gente discutiu qual calculadora utilizar, como calcular essa taxa, né? E como é que a gente vai aplicar na prática. Mas agora, o paciente que faz hemodiálise, eu vou precisar fazer isso? Não, né? Não vou mais precisar calcular, não vou, né? Já que eu vou precisar me preocupar agora com a modalidade de hemodiálise, tá? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês, né, algumas características, né? A hemodiálise convencional ou intermitente, né, é aquela, gente, que tem uma duração de cerca de 4 horas, né? Geralmente são feitas em ambulatórios, né? Ambulatoriais nas clínicas ou até no próprio hospital também. Tem boa tolerância em pacientes hemodinamicamente estáveis, por quê, né? Porque ela é mais agressiva, ela tem um maior fluxo por minuto, em torno de 400 ml por minuto, tá? Ela geralmente é feita em dias alternados, né? São aqueles 3 dias na semana. E são realizados mais em pacientes crônicos, né? Em clínicas. Enfermaria, UTI também pode ser se o paciente estiver bem hemodinamicamente, tá bom? A SLID ou estendida ou até mesmo prolongada, né, que são os nomes que são dados, ele tem duração aí cerca de 6, 8 horas, né, até 12 horas, alguns estudos também trazem até 16, e é feito também com a máquina, né, da hemodiálise convencional, porém ela tem uma boa tolerância, né, em pacientes hemodinamicamente instáveis. Só abrindo parênteses, né, tipo, lá no HC mesmo daqui da Pernambuco, a gente não tem o Prisma, por exemplo, a gente não tem a hemodiálise contínua. Então, muitas vezes nos pacientes graves, a gente fazia essa estendida, né? Então, para vocês terem ideia, assim, é o que faz mais parte da minha prática, né? Já que eu venho mais de um perfil de SUS. Mas eu tive experiência em um ano no Hospital da Rede Dor aqui, que a gente fazia a contínua, né? E foi legal também. Mas bastante utilizada, serve, tem bastante eficácia, né? Ela é menos agressiva, né? Moderado fluxo sanguíneo por minuto. Pode ser diária, se houver alguma indicação, né? E mais difícil para sugerir ajuste por escassez de literatura. Né? Vocês concordam comigo que geralmente os estudos trazem para convencional, né? Ou contínua, né? Então, essa tipo de modalidade aí estendida, mais prolongada, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, ela vai pegar tanto pacientes crônicos e agudos, geralmente feito em ambiente hospitalar. A contínua, né, gente? Duração maior que 12 horas e não possui um prazo máximo de permanência, né? Apesar de se dizer que, assim, no máximo 72 horas, né? Mas ela é indicada para pacientes graves, né? Aqueles mais instáveis, e se tiver indicação, menos agressiva que as outras, né? Por quê? Porque ela tem um menor fluxo sanguíneo por minuto. Todos os dias é avaliado, gente, se vai manter ou não a terapia, né? Se o paciente tem condições de saída contínua, né? Então, diariamente isso é avaliado e a gente tem que ficar de olho, porque se mudou a modalidade da hemodiálise, vai mudar a dose também. Não é mudar a primeira dose e deixar para lá, não. É mudar e acompanhar, monitorar, tá? A gente tem que sugerir esse ajuste e continuar acompanhando o paciente, tá bom? Tem os diferentes tipos de filtração e pacientes crônicos agudizados e agudos, né? Ele é bem eficaz, realizado em UTI, tá certo? Então, o que é que a gente tem que levar em consideração aí, gente, para esse ajuste de dose nos pacientes que estão fazendo hemodiálise? Primeiro, características do fármaco, né? Volume de distribuição, tamanho, peso molecular, ligação proteica, características do método dialítico, né? Nesses contínuos que tem difusão, confecção. O tipo de membrana também é muito importante. Aqui tem alguns exemplos, né, dos antimicrobianos que têm maior ligação, né, por proteína. Aqui mais ou menos o peso dessa substância, vamos dizer assim. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que é importante, são os dialisadores, tá? Então, entre as características da membrana, né, que é quem vai certificar por essa troca, a gente pode classificar de acordo com a sua eficiência e o seu fluxo. O que é que vai significar a eficiência, né? Ela remete à capacidade do dialisador em remover a ureia e relacionar-se com a sua área de superfície, né, corporal, vamos dizer assim. Já o fluxo, gente, ele determina o tamanho das moléculas que serão filtradas. Um dialisador de alto fluxo, ele é capaz de permitir a depuração de moléculas maiores. Então, ou seja, o paciente que faz aquela hemodiálise convencional, que ela tem um fluxo bem maior, ele vai conseguir ter esse arraste a mais, né? De moléculas maiores, dependendo de qual droga se trate, né?
E já a contínua, ela é mais lenta, né? O fluxo é mais lento, então vai ser difícil, é mais difícil, né, ter essa troca, né? Então, é importante a gente saber isso também, tá? O que é importante a gente levar em consideração para a nossa atuação, né? Um protocolo institucional super válido, né? Da equipe multi, né? Nefro, Infecto, farmácia, para que todos falem a mesma língua. Consensos, handbook, guidelines, manuais e artigos, né? Que é o que a gente tem discutido bastante hoje em dia. Base de dados também, UpToDate, Micromet, Sanford, Medscape, né? Outras abertas aí como drugs.com. Então, é importante a gente se basear por essas bases de dados, né? A monitorização terapêutica de fármaco, muito importante, né? Vocês fazem a evapocinemia e ajuste por PKPD também é algo que é bastante eficaz, né? Não tenho tanta experiência assim também com ajuste por PKPD, mas é algo que individualiza bastante essa terapêutica, né? Assim como a monitorização. Então, é algo bastante eficaz. Então, exemplos de erro de medicação envolvendo pacientes doentes renal crônico, né? A gente tem uma paciente idosa, por exemplo, com DRC estágio 5, em hemodiálise, apresentou uma queda no domicílio e foi internada para cirurgia do fêmur. Então, durante a internação, gente, foi prescrito tramadol a paciente que desenvolveu constipação, né? Claro, já é uma reação esperada, né? Demandando o uso de enema de glicerina. Na alta, foi prescrito tramadol por 15 dias e o uso de enema de fosfato de sódio, né? Após a alta, a paciente usou 3 frascos de enema de fosfato de sódio devido à constipação. E no quarto dia, após a alta, retornou à clínica para hemodiálise. Na revisão laboratorial, identificou-se um nível plasmático de fósforo de 10 mg por decilitro. E a dose de Sevelamer prescrita ela foi aumentada para tentar controlar esse fósforo, né? Então, no lugar do enema de fosfato de sódio, prescreveu-se lactulose para constipação. Então, ou seja, teve uma indicação aí errada para o perfil de paciente, né? O prescritor acabou, né, se contradizendo e a farmácia não sei se teve a revisão da prescrição, né? Outro exemplo é um paciente com DRC, diabetes e dor neuropática, apresentou um ritmo de filtração glomerular igual a 42 ml por minuto. Em uma crise álgica, né, ele recebeu uma prescrição de gabapentina 300 mg de 8 em 8 horas na unidade pronto atendimento. Após 10 dias de uso de gabapentina, o paciente apresentou sonolência exacerbada e confusão mental. Procurou seu nefrologista, que identificou a necessidade de alterar a posologia do medicamento para 150 mg de 12 em 12 horas. Vejam o quanto foi preciso mudar, né? Então, após 2 dias, os sintomas melhoraram. E aí, qual é a moral da história, né? A gente tem que a prescrição de medicamento inadequado no contexto clínico do paciente ele precisa ser levado em consideração e, infelizmente, não teve, né, o ajuste de dose, tá? Então, quais são as práticas recomendadas, né, para esse perfil de paciente, gente? Avaliação global da farmacoterapia, né, adoção de conciliação de medicamento nas transições de cuidados, que a gente sabe que o paciente renal vai transitar bastante dentro do hospital, engajamento do paciente e familiar como do cuidador, para que eles possam entender bem, né, o seu quadro clínico, desenvolver, divulgar e deixar facilmente acessíveis listas de medicamentos que demandam ajuste de dose, que são nefrotóxicos ou cujo uso não é recomendado em pacientes com DRC, utilizar sistema de prescrição com suporte à decisão clínica que identifica a necessidade de ajuste de dose ou recomenda alternativas terapêuticas seguras para pacientes com DRC. A gente está falando de quê? No ARM, né? Então, esse sistema de prescrição, ele consegue sinalizar isso, né? Então, é um exemplo que vocês estão, ó, seguindo aí no caminho certo. Inclusive, eu gostaria muito também, né? Quando a Ana me apresentou, eu fiquei bem feliz. Tem esse estudo para avaliação da farmacoterapia da doença renal crônica, que vai ajudar bastante na farmacoterapia, já foi validado aqui no Brasil, tá? E no âmbito hospitalar, como medida para promover o uso seguro de medicamentos com DRC, gente, o que é que tem sido recomendado, né? Elaborar uma relação de medicamentos nefrotóxicos da instituição, estabelecer mecanismos que permitam verificar a dose dos medicamentos eliminados pelo rim quando ocorrer aumento ou diminuição da função renal, e assegurar a dose adequada dos medicamentos para pacientes em terapia renal substitutiva, né, que é o mais difícil, mas estamos aí na luta, tá certo?